Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu também, igual ao Wilton, eu também queria cantar. Às vezes eu canto. Cantar é uma bênção, né? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no mês, o tema, a série desse mês é Renascimento. Diga comigo, Renascimento. E nós estamos falando sobre renascimento e todas as quartas-feiras. Amém? Glória a Deus. Nesse domingo nesse sábado nós temos a nossa ação social pela manhã. Amém? Ali na Escola 308, a partir das 8 horas da manhã. 9. Para quem trabalha é 7, né? Mas a ação social é às 9, né? E nós temos batismo, tá bom? Hoje vai ter uma aula de batismo aqui, depois do culto, para aqueles que ainda não são batizados e que vão se batizar neste sábado, lá no Ípica Hall, às 16 horas. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 11. Antes de ler, vamos orar. Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações. Que essa palavra, Deus, como eu costumo orar sobre pregações, Deus, momentos como esses, que não seja só uma informação, mas que seja transformação para as nossas vidas. Que de fato nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Que nessa noite decisões sejam tomadas que possam mudar o curso da vida de cada um desses que estão aqui, Senhor. E que não seja só essa informação, mas que seja transformação para a vida de cada um dos teus filhos que estão nesse lugar, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Romanos, então, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da diferença dos judeus e dos gentios. Ele está explicando, na verdade, a carta de Romanos, ela tem um propósito de explicar como que a graça do Senhor alcançou os gentios. Então Deus separou um povo para si, que é o povo de Israel. Esse povo foi escolhido por Deus em Abraão. Deus escolheu um homem chamado Abraão, tirou ele da sua terra, tirou ele do meio dos seus parentes, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus escolheu em Abraão fazer um povo exclusivo dele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando esse salmo está falando isso, está falando de uma nação especificamente, que é a nação de Israel, que é um povo que é a descendência de Abraão. Esse é o povo do Senhor. Esse é o povo escolhido de Deus. Esse é o povo separado para Deus. Propriedade peculiar do Eterno é esse o povo. E todos os povos que não são descendência de Abraão, eles são considerados, então, são chamados de gentios. São aquelas pessoas que não vieram da descendência de Abraão, que não foram circuncidados, que não tinham um pacto, uma aliança com Deus, e esses eram chamados de gentios. Em Cristo, esses povos são incluídos. Em Cristo, aqueles que não eram passam a ser. Em Cristo, esses podem se tornar filhos, como eu já preguei aqui para vocês, inclusive na minha última pregação aqui, que foi no domingo, antes desse, no anterior, eu falei aqui sobre Jesurum e falei sobre essa escolha de Deus e como Deus em Cristo nos reconcilia e nos faz renascer para nos tornarmos também filhos de Deus, tanto quanto qualquer descendente de Abraão. E Paulo está explicando isso aqui, porque isso na nossa cabeça hoje é uma coisa, isso na cabeça de um judeu é algo muito complexo de se entender, porque o judeu, ele passa por alguém que não é judeu e ele não considera essa pessoa nem digna de ser olhada. Então, ele olha para essa pessoa como alguém que realmente não é povo de Deus. E aí, Paulo está tentando explicar para os judeus que Deus aceitou os gentios, que Deus incluiu os gentios. Então, ele vem trabalhando na carta aos Romanos para poder falar isso e explicar e deixar isso bem claro. E aí, aqui no capítulo 11, a partir do verso 17, ele diz assim, mas alguns desses ramos, ele está comparando como uma árvore, como se Israel fosse uma árvore,
E ele está dizendo assim: mas alguns desses ramos, né, umas partes dessa árvore, povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, agora ele está falando para os gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo, ou em algumas traduções diz da seiva, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Então ele está comparando Israel com uma oliveira. E ele está dizendo que alguns ramos de Israel foram tirados. Por quê? Porque Israel, num primeiro momento, rejeita Jesus. Então Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. É assim que João escreve. Então, esses foram tirados da oliveira. Eles faziam parte dessa oliveira. E se ele faz parte da oliveira, o que acontece com um galho que está enxertado na oliveira, que está ali na oliveira, que está em qualquer planta que seja, ele tem vida, porque ele está conectado. Se eu corto aquele galho, o que acontece com o galho? Ele morre. Então ele fala que esses foram arrancados ali daquela planta, daquela árvore. E aí ele fala aos gentios. Ele fala àqueles que não eram descendentes de Abraão e diz assim: mas vocês foram incluídos. Vocês foram enxertados. Vocês eram oliveira brava. O que era oliveira brava? Tem a oliveira frutífera, que é a oliveira que produz a azeitona. Que ali no contexto de Israel era o que era feito o óleo da unção, que era feito alimento, era o que era feito produtos de higiene. Então muitas coisas que são feitas a partir da oliveira. A oliveira, ela tem uma série de finalidades. Ela é frutífera, ela é produtiva. Porém, existe um tipo de oliveira nesse contexto de Israel que é chamado de oliveira brava. O que é a oliveira brava? Parece oliveira, mas não é oliveira. Não é oliveira brava porque ela é brava, raivosa, assim, tipo a última, não. Ela é oliveira brava por quê? Porque ela é chamada assim porque ela não produz fruto. Então você olha para ela e ela é uma oliveira, só que ela não tem azeitona, ela não dá fruto. Então ela é uma oliveira brava, como eles chamavam. E aí, o que acontecia? Eles pegavam um galho dessa oliveira brava e eles enxertavam. Não sei se você já viu a Diana que mexe com planta aí, essa coisa de enxertar uma parte de uma planta, um galho, alguma coisa, e ela recebe da vida que está naquela planta ali. Então eles pegavam uma parte daquela oliveira brava que não era frutífera, e eles enxertavam na oliveira frutífera, e aí aquele galho ele passava a ter vida. É como um implante que foi feito. Então ele passa a ter vida, e aqui, como ele diz, ele passa a ser participante da seiva. Então a vida daquela planta, ela começa a fazer parte, e aquele galho, então, inclusive, passa a dar fruto. Aquele galho que era de uma oliveira brava, que era infrutífero, passa a dar fruto. Vocês estão entendendo aqui a aula de que é essa aula aqui? De agronomia? Essa aula aqui, vocês estão entendendo, né? Então, o que acontece aqui? Paulo está usando isso como uma ilustração agora. Ele está dizendo assim, olha, Israel é essa oliveira que dá fruto. Alguns galhos foram tirados dela. Agora, alguns galhos foram colocados dela. E ele está dizendo assim, vocês que não eram descendentes de Abraão, vocês os gentios, vocês foram incluídos, enxertados nessa oliveira. Então agora vocês passam a fazer parte da vida dessa árvore. Vocês passam a fazer parte da essência dessa árvore. Vocês passam a fazer parte dessa oliveira. Vocês se tornam tão oliveira quanto essa oliveira. Então isso aqui é o motivo para a gente se alegrar muito, se você entendesse isso. Quanto mais eu entendo isso aqui é um processo, irmão. Depois de muitas leituras da Bíblia, é que eu comecei a entender isso. Eu trouxe até essa Bíblia, que não é a Bíblia que eu estou usando esse ano, mas para essa pregação especificamente, eu trouxe essa Bíblia, que foi a minha Bíblia do ano passado e do ano retrasado. Foi uma Bíblia que eu usei 2 anos, que foi a Bíblia que eu copiei inteira, a minha transcrição, que eu fiz a cópia da Bíblia toda à mão, foi a partir dessa Bíblia. E foi nessa Bíblia aqui especificamente, porque eu tenho essa história com as minhas Bíblias lá da minha coleção, As coisas que Deus foi falando comigo ao longo do caminho, que me marcaram, que mudaram a minha vida, em específicas, Bíblias específicas. Então eu me lembro, foi naquela Bíblia tal, naquela versão, que Deus falou comigo isso. Eu estava pregando esse final de semana no Maranhão, e o cara falou assim, pastor, quando você falou assim, na NVI diz assim, 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 assim. Ele falou, eu abri na hora, e do jeitinho que estava lá, você falou, foi essa que você copiou a mão? Eu falei, não é porque eu copiei a mão, não, é porque eu já preguei muitas vezes esse texto, então me marcou muito na NVI. Então eu cito exatamente como está na NVI.
Então aqui a NVT, e aqui na NVT me marcou muito aqui esse texto, quando eu entendi, isso ficou muito claro para mim, a respeito do lugar que Jesus nos colocou. Qual o lugar que Jesus nos colocou? Jesus nos colocou nós renascemos. Imagina você que era um galho de uma oliveira brava, que não era frutífero, que estava morto, cortado. Deus conecta ele e ele renasce. Ele passa a ter vida de novo. Ele passa a ter fruto de novo. Então fale para alguém perto de você assim, ó, você renasceu. Fala assim, ó, você renasceu em Cristo. Fala assim, nós não somos da renascer em Cristo, mas você renasceu. Né? Você renasceu em Cristo. Quando fomos enxertados na oliveira, como eu li aqui o texto, nós passamos a ter vida novamente. Estávamos mortos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Jesus nos salvou, e quando Ele nos salvou, Ele não nos deu uma religião. Eu tenho falado isso incansavelmente e vou continuar repetindo isso. Entenda que nascer de novo, se tornar um cristão, não se trata de mudar de religião, de passar a ser de uma igreja A ou B, mas se trata de passar da morte para a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você saiu da morte e veio para a vida. Você era um galho de oliveira brava, que não era frutífero, que não tinha vida, e que foi enxertado na oliveira e participante da seiva agora tu és. Nós somos participantes dessa seiva. E Paulo está dizendo isso. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, aí Paulo vai nos exortar aqui. Ele vai dizer assim, ó, no entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creram. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Ele está dizendo para os gentios, ó, você foi incluído. Você passou a fazer parte da oliveira, você faz parte da promessa, mas não vai se achar agora não. Dizer assim, ó, os judeus não quis, ó, esses judeus aí, ó, agora é a minha vez. Não. Ele está dizendo assim, ó, porque se Deus não poupou esses que eram os originais, então Ele também pode não poupar você. Então, ao invés de você se orgulhar, você precisa ser grato, você precisa temer a Deus, você precisa entender a responsabilidade de estar nesse lugar, de entender essa posição. Não é uma posição só de privilégio. Eu falei sobre isso aqui já. Estou ministrando lá, a gente está tendo propósito paternidade, alguns estão fazendo, e o tema esse ano é Meu Pai é o Rei. E eu estou ministrando sobre alguns filhos de reis na história da Bíblia, que desprezaram esse lugar, essa herança que eles receberam. Porque não entenderam a responsabilidade. Esse herdeiro não é, meu pai é o rei, né? Parece só uma questão de privilégio. Não, é uma questão de responsabilidade. Então, ser enxertado na oliveira é um lugar de responsabilidade. Você pode dizer amém? E aí ele está dizendo isso. Observem como Deus, ao mesmo tempo, é bondoso e severo. É severo com os que desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Ele está dizendo, ele é bondoso, desde que você permaneça nele. Amém ou não? Você está aqui recebendo um recado de Deus, sim ou não? Então nós precisamos entender que renascer em Deus, de ter esse lugar que o Senhor nos enxertou, nos coloca nesse lugar de privilégio e de responsabilidade, exatamente o lugar que Israel sempre esteve no coração de Deus. Passa a não ter diferença nenhuma para Deus
de um judeu circuncidado, nascido da descendência de Abraão, que recebeu a promessa de que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, tudo o que fizesse seria abençoado, passa a não ter diferença nenhuma entre eu que sou cristão e esse judeu. Amém ou não? Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos nesse lugar. E eu falei aqui na quarta-feira passada, eu falei que eu ia falar com vocês aqui, dentro desse tema, sobre pacto com Deus. Diga comigo, pacto com Deus. Esse, na verdade, é um pacto. O tema dessa palavra é pacto com Deus. Diga comigo, pacto com Deus. Dentro desse tema de renascimento. Nós renascemos em Deus e nós temos um pacto com Deus. Deus fez um pacto. Como eu falei, Deus fez um pacto com Abraão. Deus escolheu Abraão. E em Cristo nós fomos incluídos nesse pacto. Em Êxodo 19:5, o Senhor diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele está dizendo para quem isso? Para Israel. Ele está dizendo: olha, Israel, se você andar nos meus caminhos, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um pacto com você. Eu vou te destacar dentre todos os povos da terra. Eu vou te destacar dentre todos os povos da terra, se você permanecer nessa aliança. Em Deuteronômio, no capítulo 6, abra comigo Deuteronômio no capítulo 6. Eu poderia ler muitos textos aqui, mas a minha esposa disse que eu não posso demorar, porque amanhã eu viajo. Ela queria que a gente hoje pudesse... Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, nós temos o Shema Israel. O Shema Israel é a frase mestre de Israel. É a frase base do povo de Israel. É a frase, é o ordem e progresso deles, né? O lema, a frase mestre de Israel é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Que aqui traduzido é: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele começa a mostrar a diferença desse povo que tem o Senhor de Israel como seu Deus. Ele continua dizendo assim, ó: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes, prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão águas de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e tomem posse da boa terra que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. E aqui tem uma série de promessas, mas eu estou mostrando para você que Deus destacou o povo, e Deus deu a esse povo instruções para diferenciá-lo dos outros povos. E ele disse: olha, tudo que eu quero é que vocês me obedeçam, que vocês andem nessa aliança, que vocês me honrem, que vocês me tenham como seu único Deus.
E vocês obedeçam aquilo que eu estou dizendo para vocês obedecerem. E vocês vão se destacar. Então, o pacto, a aliança de Deus, ela é uma aliança de privilégios e de responsabilidades. Todo pacto tem os seus privilégios e as suas responsabilidades, sim ou não? Se você vai firmar uma aliança com alguém, você faz ali um pacto, é uma aliança, e ela tem os seus privilégios e as suas responsabilidades, sim ou não? Quando eu me caso com meu amor, eu tenho os meus privilégios, né, que inclusive eu vou ter mais tarde antes de viajar, e tem as minhas responsabilidades, né? Sim ou não? Então, todo pacto e toda aliança tem os seus privilégios e as suas responsabilidades. Quando nós somos enxertados na oliveira, passamos a ser participantes, nós somos participantes de todas essas promessas de Israel. Nós somos participantes de todas essas bênçãos que era para o povo de Israel. É tudo para o Alex. Então, quando Deus disse assim, ó, tudo que você fizer vai ser abençoado. Aonde você piser a planta dos seus pés, ali eu vou te dar por herança. Eu vou te dar os seus inimigos. Irmãos, eu tenho me empenhado em ler a Bíblia vez após outra. E apesar de mudar as versões, não mudou a Bíblia. Apesar de estar sempre mudando as traduções. E eu sempre tenho falado isso nas nossas leituras da Bíblia. Constantemente. Lendo a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Especialmente de Gênesis a Malaquias. Você vai ver que o povo de Israel sempre prevaleceu na guerra por causa do Senhor. E as vezes que o povo de Israel prevaleceu, nunca foi por falta de arma, ou porque o exército não estava treinado, ou porque eles não eram bons o bastante, ou porque eles não tinham as conexões corretas, ou porque... Não, era por causa de desobediência a Deus. Pode pegar todas as batalhas que Israel enfrentou na Bíblia, e você vai ver, eles só perderam batalhas que eles desobedeceram a Deus. Em nenhum momento você vai ver assim, eles não tinham gente o bastante e por isso eles perderam aquela guerra. Não, muito pelo contrário. Você vai ver guerra que eles ganharam não tendo gente o bastante. Porque Deus sempre foi com eles. Então, quando você está debaixo de um pacto, uma aliança com Deus, você vai prevalecer nas suas guerras. E só tem uma coisa que nos faz sucumbir nessas guerras, é quando nós não honramos a aliança que Deus fez conosco. Quando nós estamos quebrando princípios, como diz o Bill Johnson, você quebra o princípio te quebra. Então, quando nós estamos aqui dentro dessa aliança, nós vamos desfrutar. Sabe, nós vamos nos colocar nesse lugar. Esse lugar de responsabilidades e privilégios. De olhar e falar, ter um pacto com Deus é uma responsabilidade. Eu preciso honrar Deus. Agora eu vim aqui te dar uma palavra de encorajamento sobre isso. E dizer para você assim, sempre vai valer a pena obedecer a Deus. Hoje uma pessoa me mandou assim, pastor, tem uma pessoa próxima a mim que não quer obedecer a Deus de jeito nenhum, não quer seguir, não quer obedecer, não quer fazer a vontade de Deus. Na hora eu penso imediatamente, quem vai perder com isso? Não é Deus que perde. Quem perde com isso é aquela pessoa que não decidiu obedecer. Hoje eu vim dizer para você que sempre Deus vai te honrar quando você decidir honrar a Deus. Num primeiro momento pode ser difícil dizer não para algumas coisas, mas lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena. O quanto valeu a pena. O quanto valeu a pena. Sabe, quando eu vejo o que Deus tem feito na minha vida hoje, eu olho e falo o quanto tem valido a pena perder muitas vezes para honrar essa aliança e não fazer o que eu quero. E ver Deus fazendo coisas tremendas através da minha vida. Por quê? Porque vale a pena obedecer a Deus. Sabe, um dos homens que eu conheci mais íntegros, que eu tive a oportunidade de andar perto, que já partiu para o Senhor. Eu me lembro tanto que ele ministrava sobre isso. Eu falava, olha, você vai obedecer a Deus, mas você vai ver o tanto que vai valer a pena obedecer a Deus. E um dia eu comecei a observar isso. Eu comecei a ver os testemunhos do que Deus fazia através da vida desse homem.
Gente curada de AIDS, que hoje é pastor porque foi curado um dia de AIDS, ele e a esposa. Sabe, gente que, a mulher que não tinha um útero e Deus deu uma palavra, você vai engravidar. E ele liberou a palavra de púlpito. E falou para ela assim, você vai engravidar. Que ela falou, meu sonho é ter um filho. Ele falou, você vai engravidar, sem saber que ela não tinha um útero. E aí ela olhou para ele, depois que ele liberou a palavra, e disse assim, só tem um problema, apóstolo, eu não tenho útero. Ele disse, você vai engravidar nem que seja no estômago. Um ano depois, ela procura ele com o filho nos braços e disse, eu tive uma gravidez rara, onde o meu organismo criou uma bolsa do lado do estômago e gerou o bebê. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Mas isso também não são para os especiais. Aqueles, sabe, selecionados. Não, isso são para aqueles que querem. E olha e fala, Deus, eu tenho um pacto contigo. Eu vou te honrar aqui. Mas o Senhor vai me honrar. Eu vou te honrar e eu vou ver o Senhor fazendo. A Bíblia diz assim, ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe o que eu entendo do não ver a Deus? Eu entendo que é não ver a Deus se manifestar. Tem muita gente que está andando com Deus, mas não está vendo Deus se manifestar, irmão. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quando eu decidi me guardar completamente para o meu casamento, era uma loucura. Como assim? Você só vai beijar na boca da sua esposa quando casar. 4 anos sem pegar ninguém, sem arrochar ninguém, sem lamber ninguém, até dar o cheiro. Não, sem dar um cheiro, até dar o primeiro beijo na boca da minha esposa no altar depois de casado. Loucura para o mundo. Mas no meu casamento, eu tive a oportunidade de ter um cliente meu na agência de publicidade que eu trabalhava, um dos melhores dentistas de Brasília, que era ateu, maçom, egocêntrico, cheio de razão, e que estava no meu casamento. E que depois que eu voltei da minha lua de mel, feliz, depois de 4 anos, penso tanto que eu voltei feliz da lua de mel. Ele me procurou no escritório que eu trabalhava. Ele me chamou do lado de fora, ele olhou nos meus olhos. Eu nunca imaginei que eu ia escutar aquilo daquele homem. E ele disse para mim assim, eu vim aqui te agradecer, porque você me convidou para o seu casamento. Eu nunca senti o que eu senti no seu casamento. E ele completou dizendo assim, ó, o seu casamento mudou a história da minha vida. Uma cerimônia de casamento, onde a unção de Deus se manifestou de tal forma, sabe por quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus sempre vai honrar aqueles que decidem honrar o seu pacto com Deus. Sabe, quando você decidir, eu não vou participar disso, eu não vou mentir, eu não vou me envolver nisso, eu vou dizer não, eu vou parecer louco para esse mundo, eu vou fazer, sabe, eu vou ser criticado, tá tudo certo, eu vou me guardar. Eu quero dizer uma coisa para você, o mundo pode rir da sua cara, pode te chamar de lixo do mundo, como Paulo diz, nós fomos considerados o lixo do mundo, mas você vai ser honrado por Deus. Deus sempre vai honrar. Por quê? Porque esse é o seu pacto. Essa é a sua aliança. Sabe? E eu aprendi com esse homem de Deus. De dizer, Senhor, eu estou aqui, ó, nesse pacto com o Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai me honrar. Então eu quero viver grandes coisas. Sabe? Deus tem me permitido começar. Eu estou começando, tá, irmão? A viver grandes coisas. Mas é tão precioso chegar como eu cheguei agora. Lá no interior do Maranhão, como eu estava pregando esse final de semana. E eles me disseram assim, pastor, você sabia que aqui no nosso encontro com Deus a gente usa, não é o vídeo dos Jogos Mortais só não, eles também usam. A gente usa o seu vídeo do caleidoscópio, que é um vídeo que eu nem sabia que alguém usava esse vídeo no encontro. É um dos vídeos mais impactantes que eu fiz. Ele falou, nós usamos na primeira, mas não é só a gente que usa. Sabe quem passou a gente esse vídeo? Foi o pastor da maior igreja lá de São Luís. Que eu nem conheço pessoalmente. Ele diz, ele usa nos encontros e passa para todo mundo, de todas as igrejas dele, todo mundo usa o seu vídeo. E hoje a gente está aqui com o criador do vídeo, gente. Ele falou desse jeito.
Sabe o que você vê Deus usando você sem nem você saber para transformar vidas? Para fazer coisas que você, para te levar em lugares que você nunca imaginou que você iria. Sabe, hoje eu vim aqui dizer para você, vale a pena você honrar esse pacto com Deus. Deus está dizendo assim, ó, se vocês não forem fiéis nesse pacto, vocês podem experimentar a severidade de Deus, vocês podem ser cortados como eles foram, os galhos originais. Agora, se você for fiel a esse pacto, se você honrar o Senhor, eu quero dizer uma coisa, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Nós seremos como Neemias, que no final do seu texto ele diz assim, Senhor, lembra o que eu fiz. Nós seremos como Ezequias, que quando ficou doente, ele disse, lembra-te. Esse é o texto da NVI. Lembra-te como tenho te servido com fidelidade e devoção sinceras, tenho feito o que tu aprovas. Antes que o profeta Isaías deixasse o pátio intermediário do templo, a palavra do Senhor veio a ele e disse, volte e diga ao meu servo Ezequias, para quem você acabou de dizer que ele ia morrer, que ele não vai mais morrer. Porque eu mudei a sentença de morte sobre a vida dele. Ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida. Sabe o que é isso? Alguém que honra seu pacto com Deus vai ser honrado por Deus. Nós vamos ser honrados por Deus se nós obedecermos. Sabe, se diligentemente ouvirdes e obedecerdes a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar. Você vai se destacar. Deus vai destacar você aonde você estiver. Se você for, hoje eu vim aqui te encorajar com uma palavra. Se você for alguém que honrar a Deus, Deus vai destacar você. Isso não é uma palavra minha simplesmente, isso é uma palavra da Bíblia inteira para você. Porque a gente vê isso sendo reafirmado o tempo inteiro. Eu estou no desafio 142 dias, hoje de manhã eu estava lendo Salomão. Deus reafirmando isso para Salomão, lá quando eles construíram o templo. Deus está dizendo para ele, lembre-se que se vocês obedecerem, vocês vão ser honrados em tudo. Eu vou entregar todos os inimigos nas mãos de vocês. Vocês vão ter os bens, as riquezas, as posses. Vocês vão ter a minha bênção se vocês honrarem a minha aliança. Quando nós honramos a aliança do Senhor, sabe, nós podemos nos achegar como diante dele. Dizer, Senhor, lembra, eu tenho sido fiel ao seu pacto. Sabe, é quando nós... Hoje eu quero te encorajar nesse lugar. Você que tem sido fiel ao Senhor, fale com Deus. Lembra o Senhor do seu pacto. Lembra o Senhor da sua aliança. Fala, Deus, eu estou aqui. Sabe, nós somos filhos que estamos dispostos a receber um não de Deus. Sim ou não? Se não está, aprenda, irmão. Mas sabe, nós podemos pedir. Hoje eu tive uma experiência dessa, compartilhar no meu status, compartilhei no grupo do Paternidade. Eu fui na padaria com os meus filhos hoje tomar café de manhã antes da escola. E aí na hora de sair, o pessoal do louvor já pode, por favor. Na hora de sair da padaria, a Radassa me pediu um Trident. E ela pegou, né, aqueles Trident de caixinha que é mais caro, claro. Só gosto do que é mais caro, aleluia. O pai é muito próspero. Aí ela me pediu aquele Trident. Eu falei que ela podia pegar. Aí ela pegou o Trident. E nós saímos da padaria. Quando a gente entrou no carro, ela foi abrir o Trident, o João viu. O João não tinha visto que ela tinha pegado o Trident. E aí ele virou e falou assim, pai, por que a Radassa pode o Trident e eu não? Eu falei, porque ela pediu. Você não pediu? Você não falou nada, está lá junto com a gente, não pegou nada, não pediu nada. Até estranhei, porque normalmente ele pede. Não pediu nada, não ganhou. Por que ela... Aí na hora o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Na hora. Nós somos filhos, irmãos. E às vezes tem gente que está do nosso lado recebendo algo da parte do Senhor. E você fala, por que essa pessoa está recebendo isso? Só que a pergunta é, você pediu? Você está diante do Senhor lá? Você está dizendo, Deus, e aí, Senhor? Eu também sou filho. Sabe, eu tenho uma aliança com o Senhor. E naquele momento eu entendi isso. Eu falei isso.
Falei, nós precisamos estar dispostos a ouvir o não de Deus. Mas que quando a gente ouvir um não de Deus, Ronald, não seja porque a gente não pediu, seja porque a gente pediu. Se você tiver um não de Deus, que seja porque Deus realmente não queria te dar aquilo, porque não é o tempo, não era a vontade dele, e não porque você não pediu. Tem coisas que você não recebeu na sua vida porque Deus não quer te dar. Pega, como é que fala aí? Pega o código, né? Pega esse código aí. Pega essa chave aí. Tem coisas que você não recebeu na sua vida. Não é porque Deus não quer te dar, porque você não pediu. Ou é porque você não insistiu. Ou porque você não estava ali diante do Senhor, dizendo, Senhor, lembra-te da minha aliança contigo. Então hoje, eu quero lembrar você de que vale a pena ter uma aliança com Deus. Vale a pena ter um pacto com o Senhor. Nós temos uma proteção diferenciada, irmãos, por servirmos ao Senhor. Acredite, você tem uma proteção. Você não tem noção. Você não tem noção de quantos livramentos você tem todos os dias, só por você ser um servo de Deus. Malaquias 3,18 diz assim, então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quando eu levei os caras para a igreja, terminou o culto, eu fui deixar eles em casa, eles roubaram meu carro. Vocês conhecem essa história, que foi a primeira vez que eu preguei na Santa Maria, eu contei esse testemunho. Eu me lembro das pessoas questionando, dizendo, meu Deus, está aí enfurnado na igreja, o que adianta? Olha aí. 3 dias depois, eles recuperaram meu carro reformado e com tanque cheio. E aquele carro nunca tinha visto tanque cheio, foi a primeira vez. Mas naquela mesma noite, o mais louco é isso, na mesma noite, roubaram um carro de um primo meu, que até hoje, 20 anos depois, nunca acharam o carro dele. Eu me lembro quando meu tio falou isso, falou para minha mãe. Aí a gente vê a diferença do que serve a Deus e do que não serve. A diferença, irmão, é porque Deus nem sempre vai te livrar do problema. Ele poderia ter me livrado do roubo, mas não ia ser um testemunho. Deus nem sempre vai nos livrar da cova dos leões. Às vezes Deus vai nos livrar na cova dos leões. Porque o testemunho é maior. Mas vai haver livramento. Se você tem pacto com Deus, vai ter livramento. Se você tem pacto com Deus, você vai ver a resposta de Deus. Tem uma proteção diferenciada para a sua vida. Tem um cuidado diferente para a sua vida. Tem uma provisão diferente para a sua vida. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena perseverar. Você que entrou aqui hoje pensando, não sei se vale a pena não esse negócio de servir a Deus. Eu vim aqui como uma voz de Deus para você, para dizer, vale a pena perseverar. Vale a pena renunciar, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena servir ao Senhor. Deus sempre vai honrar. Sabe, fique de pé no seu lugar hoje. Eu quero orar com você, eu quero orar por você hoje. Nós renascemos em Cristo. Nós fomos enxertados na oliveira, nós somos participantes da seiva. As promessas são nossas. Todas as promessas para o povo de Israel é nossa. Toda a proteção que Deus deu e tem dado a Israel ao longo dos séculos. É só você olhar para a história para ver como esse povo é protegido por Deus. Como eles passam por momentos terríveis, perseguidos, odiados e são guardados pelo Senhor. E eu quero dizer para você que em Cristo nós temos promessas ainda maiores de uma aliança de superiores promessas. Nós estamos em Cristo, nós somos filhos, nós podemos pedir, nós podemos nos achegar diante dele, nós temos um pacto com Deus. Nós somos guardados pelo Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor, nós somos providos pelo Senhor. Ele é o provedor, o mesmo Deus que dava o maná todos os dias, o mesmo Deus que colocava uma nuvem para guardá-los durante a noite ali, durante o dia, e uma coluna de fogo para guardá-los durante a noite. O mesmo Deus que sempre enviou seus anjos com provisões miraculosas, com livramentos miraculosos. O mesmo Deus é o nosso Deus.
Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso único Senhor, Ele é o nosso único Deus, a quem nós adoramos, a quem nós honramos, por quem nós renunciamos, a quem nós obedecemos. Nós temos um pacto com o Eterno, nós temos um pacto com o Eterno. Ande por aí de cabeça erguida, sabendo quem você é. Você é alguém que tem um pacto com o Eterno, um pacto com Deus de Israel, com o Todo-Poderoso, uma aliança eterna com Ele. Somos filhos, somos participantes da seiva, somos enxertados na oliveira, temos a vida, temos a abundância, temos a promessa, é tudo para nós. Em Cristo nós temos tudo. Você pode repetir isso? Diga: em Cristo eu tenho tudo, em Cristo eu tenho provisão, em Cristo eu tenho proteção, em Cristo eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho vida e vida em abundância. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu queria que você repetisse isso, sabe? Verbalizasse isso hoje. Queria que nós completássemos declarando isso, confessando isso hoje. Sabe, nós precisamos entender o poder de verbalizar, o poder de abrir a nossa boca e declarar essas verdades. Eu tenho falado sobre isso. Você precisa abrir a sua boca e declarar as verdades do Senhor, as verdades da palavra. Às vezes nós estamos declarando mentiras, declarando, sabe, palavras negativas contra a nossa vida. Declare a palavra de Deus. Então nessa noite eu queria que você repetisse isso mais uma vez comigo. Diga nessa noite: eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus de Israel. Em Cristo eu fui feito filho de Deus. Uma oliveira brava, que não era frutífera, que não tinha vida. Um ramo solto, que fui enxertado. Eu fui enxertado na oliveira. Eu sou participante da seiva. Eu me tornei frutífero, próspero, abençoado. Tudo que eu fizer, abençoado será. A palavra de Deus me garante que tudo que eu fizer prosperará. Eu serei guardado na minha entrada e na minha saída. As bênçãos virão e me alcançarão. Eu não vou precisar correr atrás das bênçãos. Elas virão e elas me alcançarão. Eu posso pedir tudo para o meu Pai. Eu posso acessá-lo. Não há mais necessidade de que nenhum homem, sacerdote, sumo sacerdote, tenha que interceder por mim. Eu tenho somente um mediador, que é Cristo Jesus. E por meio de Cristo eu posso me achegar ao Pai, me aproximar dele, sem medo, sem culpa, como filho amado que eu sou. Eu sou filho amado, eu renasci e eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho um pacto
com Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabe isso? Existem algumas mensagens sendo pregadas de alguns púlpitos que parece que a bênção é para geral e tá tudo certo e todo mundo vai. Eu não vim aqui pregar hoje isso para você. Eu vim aqui te lembrar, se você for fiel, se você for obediente ao Senhor, se você honrar a Deus, honrar o pacto com Deus, você vai colher o fruto disso. Então eu quero lembrar para você o quanto vale a pena obedecer esse Deus. Vai valer a pena toda a nossa obediência, toda a nossa... Pastor, estou aqui renunciando, pastor. Vai valer a pena você renunciar. Vai valer a pena você experimentar. Você vai experimentar. Você que é fiel, você vai poder dizer: lembra, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção. Não estou falando de ser perfeito, porque ninguém é, mas de ter um coração como o de Davi, que apesar dos seus erros estava ali. Eu quero acertar, de tal forma que a Bíblia diz: um homem segundo o coração de Deus. Como Davi não houve outro, a palavra diz, por causa de um coração que só queria agradar a Deus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. O Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Que você tenha convicção disso, certeza disso, e que você ande por aí com a certeza do seu pacto com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Eu sou protegido porque tenho um pacto com Deus. Eu sou abençoado porque tenho um pacto com Deus. Eu sou salvo porque tenho um pacto com Deus. E eu vou viver eternamente porque eu tenho um pacto com Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.